A paz do Senhor, estamos mais nesse momento para louvarmos a Deus, agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Eu queria só dizer uma coisa, nós vivemos neste mundo, muitas vezes, esquecendo que nós somos forasteiros aqui, que nós esperamos aquela cidade, a Nova Jerusalém, esperamos viver lá eternamente, lugar que não terá dor, não terá lágrima, não terá problema, não terá sofrimento. Nós esperamos por lá. E às vezes vivemos aqui e esquecemos que nós somos forasteiros, esquecemos que nós vamos morar nessa cidade. Eu convido você a refletir sobre isso. Não é que não vamos aproveitar tudo aquilo que Deus nos tem dado, porque Ele nos dá. A Bíblia fala que tudo que nós temos de bom vem dEle. Tudo que tem na terra de bom vem dEle. Nós esperamos essa cidade, esperamos morar lá um dia. E eu convido você a pensar sobre isso e a desejar. A Bíblia fala sobre aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós temos que amar a vinda dEle. Aleluia. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, para sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem
terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Oh, virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar, Senhor. Nós aguardamos, Jesus, aquele grande dia em que a trombeta soará. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Sim, tu és. Tu és digno de
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Te esperamos, Jesus. Aquele grande dia, Jesus. Aquele grande dia em que te veremos, Senhor, nas nuvens. Aleluia. Amém. Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. É uma honra para a gente, um privilégio estarmos aqui para juntos recebermos um alimento espiritual da palavra de Deus. Gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Pedro, segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 3, vai ser o texto para nós meditarmos nessa oportunidade que o Senhor nos dá. 2 Pedro 3, versos de 1 ao 14. Diz assim na minha versão NVI: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambos quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita
à justiça. Amém. Pai Santo, graças eu te dou pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que temos, Senhor, de receber um maná do céu, uma palavra, Senhor, que venha trazer vida espiritual, e que venha, Senhor, essa palavra, eu te peço desde já, despertar em cada ouvinte, em cada irmão, em cada pessoa, Senhor, que vai receber essa palavra, um desejo ardente no seu coração, de se preparar para a sua vinda. Amém. E amém, Senhor. Quero tratar de um tema com vocês hoje, cujo tema é Jesus voltará. Prepara-se. Jesus voltará. E uma advertência do Espírito. Prepara-se. Vivemos em um tempo que é até mesmo propício para se entregar uma mensagem escatológica, uma mensagem que fala da volta de Cristo, uma mensagem dos fins dos tempos, porque vivemos aí uma peste que está assolando o mundo, uma epidemia. Mas na verdade, eu não quero me basear somente nessa questão que vivemos hoje, mesmo porque a abordagem que eu quero fazer acerca da vinda de Cristo é que o Espírito possa nos levar a entender por que o Espírito Santo, por que homens inspirados por Deus trouxeram palavras, revelações, avisos da volta do Senhor Jesus. Na verdade, muito se pregou durante todos os tempos acerca da volta de Cristo. E essa passagem que eu acabo de ler, o próprio apóstolo Pedro está dizendo que já na sua época, algumas pessoas zombavam, algumas pessoas brincavam com a mensagem da volta de Cristo. E o texto diz, e Pedro relata, que eles diziam: desde a época dos nossos pais, nada mudou, tudo continua, o dia, a noite, a vida, a terra continua da mesma forma e todos os moradores vivendo do mesmo jeito. Em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, vocês falaram que Jesus voltaria, mas até agora ele não voltou e nada mudou. Eu confesso, meu querido, que muitas pregações que falam da volta de Cristo, dos finais dos tempos, caíram até mesmo no descrédito das pessoas. E o fato de cair no descrédito não é porque a palavra esteja sem crédito, é porque infelizmente alguns ministros, alguns pregadores, ao passarem uma mensagem da volta de Cristo, do fim das coisas, eles têm focado no lugar errado, têm focado e procurado descobrir coisas que o Senhor disse que não nos cabe saber. Alguns têm arriscado, tentando descobrir tempos, datas, pessoas. Quem será o anticristo? Será um líder tal, de uma igreja tal. E essa especulação, ela acaba minando a verdadeira palavra, o ensino que Jesus, os apóstolos e todos os profetas do Antigo Testamento falaram com veemência, porque se trata de um assunto muito importante, que é a volta do nosso Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus inúmeras vezes advertiu acerca deste momento. Por exemplo, em Lucas 21, 27, quando ele está dando um sermão acerca das últimas coisas, então ele diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 11, aquela passagem conhecida nossa, em que Jesus praticamente está se despedindo dos apóstolos, e ele é levado aos céus. Diz o texto que todos ficaram com os olhos fitos nele, e ele foi subindo, até que uma nuvem o encobriu. E naquela passagem em Atos 1:11, os anjos anunciam a volta de Cristo. Jesus falou da sua volta, os anjos falaram da volta de Jesus.
Diz o texto que 2 anjos chegam perto deles e falam: por que vocês estão com os olhos fitos no céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, descerá da mesma maneira, pois Ele voltará. Os anjos confirmaram a mensagem de Cristo, que Ele voltará para reinar, que Ele voltará para fazer justiça. Os apóstolos também atestaram sobre isso. Por exemplo, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, 28, ele também diz com clareza: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Os profetas do Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus, anjos enviados do céu, os apóstolos da igreja do Senhor, todos tiveram uma mensagem enfática, forte, convicta acerca da volta de Jesus. Mas como eu já disse, alguns pregadores, alguns irmãos, ao invés de centralizarem o porquê que Jesus nos deixou palavras proféticas, palavras de advertência acerca da sua volta, preferiram focar em coisas que Jesus disse: isso não vos é revelado, que é o dia e a hora. O próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus 24, 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Unicamente o Pai. Para que perdermos tempo focando e trazendo discussões teológicas de coisas que não nos são reveladas? Se Jesus disse que nós não saberíamos e que não nos seria revelado nem o dia e nem a hora, aí surge uma pergunta que eu fiquei pensando quando estava preparando essa palavra. Aqueles que dizem ter tido uma revelação, aqueles que dizem saber o dia e a hora, quem foi que revelou a eles? Porque Jesus disse que não revelaria. Jesus disse que compete ao Pai, que é mistérios e segredo de Deus. Portanto, eu quero, com a graça de Deus e a sua infinita misericórdia, estar compartilhando com vocês sobre o porquê. E eu coloquei até como uma pergunta. Então a grande pergunta é: por que Jesus falou da sua volta? Porque os profetas advertiram acerca da volta de Cristo. Se não é para a gente saber o dia nem a hora, qual era o propósito de inúmeras profecias e advertências? É lógico que os propósitos são mais do que aqueles que eu vou trazer hoje aqui como reflexão, mas eu separei 3 propósitos do porquê as Escrituras nos revelam que Jesus voltará. Sei que tem mais, mas esses 3 propósitos é aqueles que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Primeiro propósito, porque as Escrituras dizem, apontam, e que Jesus voltará, e a maioria dos textos diz que ainda será muito breve. Primeiro motivo, para vivermos vigilantes e em santidade. Nesse texto que nós estamos estudando, o apóstolo Pedro diz lá no verso 11, depois dele discorrer sobre este acontecimento, depois dele discorrer sobre fatos importantes relacionados à volta de Cristo, fatos esses muito fortes, e que da mesma maneira do tempo passado, hoje, naturalmente nós diríamos: isso é difícil de acontecer. Isso cientificamente não tem respaldo. Pois ele diz no 10, os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será destruída ou desnudada, conforme essa tradução. Nós vivemos em uma era semelhante às outras passadas,
onde os homens naturais, pelos seus apetites naturais, se recusam a acreditar que Cristo voltará. Se recusam a dar ouvido à advertência das Escrituras. E dizem, nada mudou. Nada mudou. E o apóstolo Pedro, quando vai discorrendo sobre isso, ele cita o dilúvio, o tempo de Noé, e faz uma comparação muito importante para nós pensarmos. Porque na época de Noé e no tempo de Noé, ninguém acreditava também que a terra seria ou poderia ser inundada e destruída. Ninguém se apercebeu, conforme o relato bíblico, até que a destruição veio. Da mesma forma, Pedro então usa isso como uma ilustração, dizendo, vocês podem não dar crédito a isso, vocês podem não acreditar na volta de Cristo, mas assim como foi no dilúvio, de repente, a palavra se cumprirá. A palavra se cumprirá. Portanto, meu querido, eu quero te alertar acerca de destacar três razões, porque devemos estudar, porque as Escrituras nos revelam acerca da sua volta. E a primeira é, para que andemos em vigilância e em santidade. No versículo 11, Pedro, depois de falar todos os acontecimentos, ele diz, visto que tudo será desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Primeira razão, o porquê das Escrituras nos diz acerca da volta de Cristo, é porque o Senhor está preocupado em que eu e você vivamos de tal maneira vigilantes, de tal maneira atentos ao nosso proceder diário, porque em breve Ele voltará. Em breve Ele voltará. De que maneira você deve viver? De que maneira eu devo viver? O apóstolo Pedro diz, de maneira santa e piedosa. A santificação é um chamado de Deus para a vida daquele que crê. A santificação sempre foi e continua sendo o desafio da vida cristã, de a cada dia nos parecermos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo, sempre advertiu a igreja, sempre advertiu aqueles que creem, sede santo como Deus é santo. Sabendo que o meu Senhor voltará, e não sabemos nem o dia e nem a hora, e essa é a grande advertência, ninguém sabe a hora e nem o dia. E geralmente em muitos textos o Senhor faz questão de dizer que será numa hora em que ninguém espera, num momento em que ninguém está esperando. Aliás, a volta de Cristo, não falando desse acontecimento, desse advento, mas ela também é verdadeira e se faz verdadeiro na vida de todo aquele que perde a sua vida, que morre. Porque a palavra de Deus nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, ele vai aguardar um juízo. Portanto, se morremos, Cristo voltou para nós. Por isso que ele diz que ele vem num dia e na hora que ninguém espera. Portanto, não descuidem. O mundo, os prazeres do mundo e tudo aquilo que o mundo nos oferece, sempre foi e sempre será uma investida contra a nossa santidade, uma investida contra a nossa dedicação. Porque santo nada mais é do que é separado para um propósito. Quando a Bíblia fala sede santos, está falando se separem para viver a vontade de Deus, se separem para o propósito de Deus. Mas ele acrescenta, vivam de forma piedosa. E o que é piedade? Piedade é uma inclinação para o espiritual. Piedade são inclinações da alma, ligado à religião, ligado a Deus. Nós podemos dizer, olha, aquela pessoa ela é piedosa, pelo fato dela frequentar uma igreja frequentemente,
é chamada de piedosa. Mas piedoso também é aquela pessoa que se compadece com a necessidade do próximo. Isso também é exercer piedade. E na verdade, meu querido, esses são os 2 maiores mandamentos que a Bíblia nos ensina. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. Isso é separar-se para Ele, isso é santidade ao Senhor. E depois ele acrescenta: e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é piedade. Meus amados, quando Pedro está exortando a igreja e mostrando todos esses acontecimentos, a primeira preocupação dele é que a igreja estivesse preparada. Preparada. Portanto, Jesus nos revela a sua volta, para que eu e você vivemos vida santa e piedosa. Eu gosto muito das figuras do Antigo Testamento. Quando Deus estipulou o sacrifício, quando Deus estipulou as leis concernente ao tabernáculo, está escrito que o sacerdote tinha uma vestimenta especial preparada para aquele ofício santo, e na sua testa ele tinha um escrito com ouro, um turbante na sua testa. Nesse turbante vinha escrito: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Jesus vem buscar uma igreja que também é chamada de noiva, na analogia do noivo com a sua igreja. E Ele vem buscar uma igreja, segundo a palavra de Deus, imaculada, sem mancha, sem ruga. É uma igreja separada. É um povo que decidiu mudar os seus hábitos. É um povo que não se conforma com o padrão do mundo. É um povo que não anda segundo o curso deste mundo, mas é um povo que se santifica para agradar o seu Senhor. É um povo que se santifica para honrar o Deus a quem serve. Santidade ao Senhor. Pedro diz: diante deste fato, da volta de Cristo, do fim de todas as coisas, como é que nós devemos andar? Em santidade e piedade. Aleluia. Segundo ensinamento que eu acredito que nos é dado pelo ensino da volta de Cristo, é para nos consolar em meio às tribulações. O anúncio da volta do Senhor, o anúncio da sua vinda para buscar a sua igreja, tem também em si um propósito de trazer alento à alma do cansado, para trazer esperança na vida daquele que está padecendo por causa de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro diz no versículo 13, quando ele diz: todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A igreja brasileira, até nisso o Brasil é um país abençoado. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição por causa do Evangelho. Nós temos lutas comuns da vida, por decidirmos andar com a verdade, por decidirmos fazer o que a palavra nos ensina. Muitas vezes encontramos alguns obstáculos, algumas lutas na vida social, no trabalho, às vezes na família, mas não se compara com tribulações que homens e mulheres de Deus têm sofrido em todo o mundo. No mundo hoje, e muito mais no tempo apostólico. Por falar nisso, abrindo um parênteses, é por isso que eu não consigo entender, não consigo assimilar um cristão, alguém que teve um encontro com Cristo,
ser alguém que goste, que aprecie um regime comunista. Por mais que o regime comunista pode trazer uma fachada de equilíbrio social, de bem para os mais pobres, divisão de riquezas, igualar os níveis, essa é uma fachada que eles trazem, esse é um slogan até bonito e parece até mesmo cristão. Mas a história nos mostra que as maiores perseguições aos cristãos aconteceram em regimes comunistas. Em regimes comunistas, mataram cristãos aos milhares, perseguiram a igreja, mataram padres, pastores. Como é que pode um cristão ser simpatizante do comunismo? Das duas, uma: ou não conhece a história, ou foi cegado pelo Deus deste mundo. Como eu disse, nós os brasileiros conhecemos pouco do que é tribulação. Mas muitos irmãos aí fora têm padecido por causa do nome de Cristo. E neste momento de sofrimento, neste momento de dor, vem a promessa do Senhor: eu voltarei, meu povo, eu voltarei para te livrar dessa escravidão, eu voltarei para remi-los, eu voltarei para trazê-los de volta comigo. Ah, meu irmão, se você por algum motivo está passando por tribulação, ouça a voz do Espírito. Nessa oportunidade, Jesus está dizendo: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para buscar a minha igreja, e onde eu estiver, vocês também estarão. Essa é uma promessa que Jesus faz para todos nós, em meio às lutas e tribulações dessa vida. Mas as nossas lutas são pequenas, em comparação da época de Paulo, de Pedro. E o que me impressiona, por exemplo, o apóstolo Paulo, um servo do Senhor, que viveu uma vida de piedade e santidade, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, foi muito perseguido. E ele se consolava na esperança de que muito em breve ele estaria com o seu Senhor. Só que o que me impressiona no apóstolo Paulo é que, por exemplo, em 2 Coríntios 4:17, você pode depois conferir, ele fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação tem produzido um peso de glória muito mais excelente, muito maior do que isso. E quem não conhece a história do apóstolo Paulo, ao ler esse texto, fica pensando: o que será que o apóstolo Paulo passou? Que ele dizia: essa leve e momentânea tribulação. Para você que não conhece algumas coisas que ele passou, deixa eu ler esse texto para você. Esse eu quero ler em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, no capítulo 11, nós temos uma descrição de Paulo. Quando Paulo começa a narrar algumas coisas que ele tinha passado, e não era para se vangloriar, mas pelo contrário, para mostrar que ele era fraco. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 24 em diante, preste atenção, meu amado, na descrição dos leves e momentâneos tribulações do apóstolo Paulo. Olha lá no 24 em diante, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, e suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas.
Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Este era o grande apóstolo Paulo que dizia: eu estou passando por uma leve e momentânea tribulação. Como é que esses homens podiam suportar tribulações tão fortes, adversidades tão fortes sobre a vida? É porque eles descansavam em uma promessa de Jesus, que dizia: eu voltarei e buscarei o meu povo. Eu voltarei. Eles confiavam, por exemplo, na promessa que há no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, onde o Senhor diz assim, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, eu não sei se viveremos uma perseguição até os finais dos tempos, pois também é dito de forma profética que haverá sobre a terra uma tribulação tão grande como nunca houve e jamais haverá. E Jesus disse que os cristãos haveriam de ser novamente perseguidos. Se vivemos esse tempo, se essa igreja que hoje me ouve, se nós atravessarmos este período, eu quero que você se lembre dessa palavra e console o seu coração, porque o mesmo Jesus que veio por mim e por você, prometeu que voltará. Jesus voltará para buscar a sua noiva. Senhor, eu me conforto na sua promessa. Eu me conforto na sua promessa. Quando eu estava pensando nisso, me veio à mente tempos de guerra, pessoas que ficam presas, refugiadas, capturadas pelo inimigo. O que as fazem manter a esperança? Se não uma certeza no coração, ou uma expectativa no coração, de que o seu governador, do que o seu rei, do que a sua pátria, não vai medir esforços para buscá-los e resgatá-los. É assim que eles vivem e conseguem sobreviver a tempestades, acreditando que vão ser resgatados. Da mesma forma, o nosso Senhor nos promete que voltará e vai buscar a sua igreja. Aguente firme, meu irmão. Essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar ao prêmio que o Senhor tem para aqueles que o amam. Aleluia. Terceira razão que eu entendo porque o Senhor entrega as profecias acerca da sua vinda, para nos lembrar da urgência da nossa missão, para nos lembrar que há uma urgência, que há uma necessidade urgente da igreja de Jesus Cristo completar a sua missão. O apóstolo Paulo diz lá no versículo 12, voltando lá para Pedro, onde nós estamos, ele diz assim: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como que vocês devem viver de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda? E eu fiquei pensando nesse texto e nessa tradução. Em outras traduções, ao invés de estar apressando a sua vinda, diz que nós devemos esperar, desejar ansiosamente a vinda do nosso Senhor. Mas pensando nessa tradução, como é que nós podemos apressar a vinda do Senhor? Nesse mesmo texto, Pedro fez referência ao dilúvio. E Jesus também, em um dos seus ensinamentos, em uma das suas parábolas, na verdade essa não foi nem mesmo uma parábola, e sim um ensinamento, onde ele recorre ao tempo de Noé. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 25, quando ele está dando o grande sermão, aquele sermão conhecido como sermão profético. E ele diz assim: assim como foi no tempo de Noé, será também na volta do Filho do Homem.
E ele vai esboçando o tempo de Noé, dizendo: eles casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam. E ninguém se apercebeu, até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca, e diz o texto lá em Gênesis no capítulo 6, e a porta foi fechada pelo lado de fora. Isso é uma outra mensagem, um mistério lindo. Quem fechou essa porta da arca? Quem fechou a arca para o lado de fora? Mas o ensino que eu aprendi acerca deste episódio do dilúvio, e que se encaixa agora exatamente nessa terceira sentença, de podermos apressar a vinda do Senhor. Eu outrora tinha ouvido falar, e nem me atentei muito para pesquisar sobre isso, e talvez eu mesmo já tenha até citado, que a arca demorou 120 anos para ser construída. Mas estudando esse relato bíblico, não diz que a arca demorou 120 anos para ser construída. O que fala lá de 120 anos é um tempo de vida que Deus estava estabelecendo para a humanidade. O homem há de viver no máximo 120 anos. É isso que está dizendo o texto. Nós não sabemos exatamente o tempo que levou-se para construir a arca, mas Deus não marcou uma data. Deus não disse: olha, daqui 120 anos, então virá o dilúvio. Não há nenhum texto que mostra isso. Pelo relato bíblico, quando começa a falar de Noé, fala que ele tinha 500 anos, e aí começa a falar deste chamado de Deus, e diz que ele terminou a arca, ele já tinha 600 anos. Naquela época se vivia muito. Então não sabemos, mas pelo menos gira em torno de 100 anos aquele homem levou para construir a arca. Mas o detalhe interessante, meu querido, é o seguinte: que hora que veio o juízo de Deus? Que hora que as águas desceram sobre a terra? 120 anos? Não. Quando a arca ficou pronta. Quando a arca ficou pronta, Noé entra com sua família e com todos os animais, conforme todos nós conhecemos o relato bíblico. E então findou o tempo. E o juízo de Deus veio sobre a terra. A maioria dos teólogos fazem uma associação da arca de Noé com a igreja. Ela tem muitas similaridades. A arca, quem estava dentro foi salvo, quem está fora estava perdido. A igreja, quem está na igreja está salvo, quem não está na igreja está perdido. E quando eu falo estar na igreja ou não estar na igreja, eu não estou falando dessa estrutura. Eu não estou falando da igreja X, da igreja Y, não estou falando do prédio em si, mas estou falando da igreja como corpo de Cristo. Quem está em Cristo é a sua igreja, e quem é a sua igreja está salvo, segundo as Escrituras. Se a arca de Noé é uma simbologia da igreja, eu vou usar da palavra de Jesus, que disse: assim como foi no tempo de Noé, será a volta do Filho do Homem. Quando? Quando a igreja cumprir a sua missão. Quando a igreja estiver completa. É por isso talvez que Pedro tenha usado essa expressão, que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como é que nós apressamos a vinda do Senhor? Cumprindo a missão dada pelo Senhor Jesus à sua igreja. A sua igreja. Jesus adverte acerca da sua vinda para nos lembrar da urgência da nossa missão. Inúmeras são as parábolas em que Jesus falava sobre o trabalho e sobre um tempo em que Ele voltaria e nós haveríamos de prestar conta. Ele fala isso na parábola dos talentos, Ele fala isso na parábola das minas, e em todas elas Ele deixa bem claro que eu e você, meu querido, e é isso que a igreja tem que entender. Talvez essa tenha sido a maior dificuldade da igreja hoje, e eu confesso que é uma das minhas tristezas, quando eu encontro uma igreja que não está disposta a servir, quando eu encontro uma igreja que a gente tem que implorar, que a gente tem que espernear, que a gente tem que fazer malabarismo para conseguir levar as pessoas a entender o compromisso de servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está faltando para a igreja um entendimento muito simples.
Quando eu e você entregamos a vida para Deus, a vida que vivemos já não é mais nossa, ela é do Senhor Jesus. E Jesus disse que nós devemos servi-lo como mordomos. Em todas essas parábolas, Jesus nos dá algo e fala: trabalhem até que eu volte. Trabalhe até que eu volte. Essa é a missão da igreja. Essa é a grande comissão que Jesus nos deu em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as ordens que eu vos dei. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está voltando, meu querido. Essa é uma grande advertência para a igreja. Eu e você haveremos de prestar contas. Como aquela parábola dos talentos, em que Jesus deu 10 para um, ou melhor, deu 5 para um, deu 2 para outro e deu 1 para o outro. E nós conhecemos, aquele que recebeu 5, trabalhou com os 5. O que recebeu 2, trabalhou com os 2. Mas o que recebeu 1, diz que ele guardou e enterrou, com medo do seu Senhor. Que advertência do Espírito Santo para a gente hoje, meu querido. Não importa se você está produzindo muito ou está produzindo pouco. O que importa, e você precisa entender, que você tem que servir o seu Rei, que você tem que se doar pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Essa não é uma opção dada pela igreja, isso é uma ordem do Senhor. Negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Eu vou contar um testemunho meu, e de forma alguma é para me engrandecer, mesmo porque não há o que engrandecer. Tudo vem de Deus, é pela graça dele. Mas eu tive uma experiência na minha vida. Eu tinha mais ou menos 31 a 32 anos. Quase que minha vida toda eu trabalhei no ramo de transporte. E neste período eu estava prestando serviço para uma transportadora de cargas e encomendas. E era uma rota, uma carga valiosa, e uma rota muito propícia para roubo, porque não tinha guarda rodoviário, não tinha fiscalização. E aconteceu que neste percurso, eu fui 3 vezes sequestrado, 3 vezes roubado. Coisa de filme, de cinema, sabe aquela coisa que você pensa que nunca vai acontecer com você? Eles te param, te rendem armados, te colocam num porta-mala de carro, e ali começa uma aventura, noite afora. Da primeira vez, eles me deixaram amarrado em um canavial. Eu consegui me soltar e corri em busca de ajuda. Encontrei pessoas que estavam colhendo cana, alta madrugada, e eles me socorreram e me levaram para Ribeirão Preto. A segunda vez, semelhantemente, me soltaram no meio de uma mata. Mas a terceira vez que isso aconteceu, isso tudo num período de 1 ano. Eu sou bem teimoso, né? A minha esposa dizia: não é possível que você vai voltar nesse serviço. Mas nós não tínhamos muita opção. Era o trabalho que eu tinha. Na terceira vez, foi pior. Eu não sei se eu demorei para parar o veículo, segundo a ordem que eles me deram. Porque eles pareiam um carro, geralmente é assim. Você está com um caminhão numa subida, onde o caminhão se torna lento, e eles encostam um carro do lado, andando do seu lado. E ali então eles dão uma ordem para você: encosta, encosta. E eu não sei se eu estava distraído, se eu demorei para encostar. Então este assaltante colocou o revólver para fora e deu um tiro no ar. Noite escura, eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi o fogo saindo na boca do revólver, da pólvora estourada. E eu logo apavorei e encostei. E aquele dia foi o pior dos dias. Eles estavam todos encapuzados, já me pegaram rapidamente e me colocaram no porta-mala do carro e saíram comigo. Fiquei horas dentro daquele porta-mala, e eu percebi que ele entrou em alguma estrada de terra, devido aos buracos, o tanto que o carro pulava. E ali eu fiquei, e eles não me tranquilizaram, não falaram nada. Das outras vezes, por incrível que pareça, eles falaram para mim: não, fica tranquilo, motor. Eles falam assim:
não reage, não faz nada, nós só queremos o caminhão e a carga. Mas dessa vez ninguém falou nada. E dentro do porta-mala do carro, eu ouvi eles conversando. O que vamos fazer com o motorista? Vamos apagar ele? Eu estava dentro do porta-mala. Naquela hora eu confesso para vocês que eu não tive medo da morte. Não tive mesmo. Isso não é virtude, talvez seja o meu jeito de ser. Mas naquela hora me veio um sentimento na alma. Eu fiz uma oração a Deus, que sempre que eu lembro eu me emociono. Eu orei a Deus e disse assim: Senhor, eu sou tão novo, eu fiz tão pouco para o Senhor até hoje. Quem eu ganhei para Jesus? Que vidas foram transformadas através da minha vida? O que eu fiz em prol do Teu reino? Eu fiz muito pouco até hoje. E a oração que eu fiz dentro de um porta-mala de um carro foi essa: me dá mais tempo, Senhor. Me dá mais tempo de vida. Porque eu não quero chegar na Tua presença de mãos vazias. O Senhor ouviu a oração, eu estou aqui até hoje. Não faço tudo o que deveria fazer. Sempre me cobro que eu tenho feito ainda pouco, pela importância do meu Deus e do meu Senhor. Ele é tudo. Ele se entregou numa cruz por mim, e tudo que eu faço ainda será pouco. E eu sempre me cobro do pouco que eu ainda continuo fazendo. Mas o Senhor ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor, e me deu mais tempo de vida, para que eu pudesse continuar pregando e servindo esse Senhor. Porque sempre ressoa nos meus ouvidos quando o Senhor chama para prestar conta. E Ele fala para aqueles que trabalharam: servo bom e fiel, entrai no gozo do seu Senhor. E essa palavra é a única palavra que eu desejo ouvir quando eu partir dessa vida. Eu sei que a Bíblia promete coroas de ouro, galardões, mas sinceramente, nunca pensei em nenhum deles. A única coisa que consola o meu coração e que me faz continuar anunciando o Evangelho e servindo o Senhor, é um dia poder ouvir da boca do meu Senhor: servo bom e fiel. Jesus voltará, meu irmão. Quer você acredite ou não, Jesus voltará. Essa é uma das promessas que são incondicionais. Se você fizer alguma coisa ou se você não fizer, Ele voltará da mesma forma. Se você crê, Ele voltará. Se você não crê, Ele voltará também. Portanto, eu creio que o Senhor nos dá palavras acerca da sua vinda, palavras proféticas, para que eu e você andemos vigilantes em santidade. Ele nos dá palavras da sua volta para consolar o nosso coração em momentos de tribulação e perseguição. E Ele nos dá palavras da sua volta para nos despertar da urgência da nossa missão. Igreja do Senhor Jesus Cristo, servos e servas do Senhor, ouça a voz do Espírito nessa oportunidade. Se lance no reino de Deus, meu querido. Não importa se você foi chamado para pregar, ou para ficar na porta da igreja, ou você vai ser o que vai ficar no som, ou você vai ser do louvor. O que importa é que você está servindo aquele que te chamou, porque todos nós, todos sem exceção, teremos que apresentar os nossos serviços ao Rei, naquele grande dia. Naquele grande dia. E eu louvo a Deus, porque eu ainda tenho o tempo que se chama hoje, para correr, para fazer, e um dia apresentar para o meu Senhor alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido.
e que essa palavra possa fazer um divisor de águas na sua vida, te levando a uma vida abundante em Cristo, a um servir cheio de graça e de empenho. Eu ainda gostaria de orar com você antes de encerrar. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, curvar a sua cabeça. Pai Santo, em o nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua santa palavra, porque, Senhor, verdadeiramente é o que nos coloca de pé, é o que faz com que permaneçamos firmes, Senhor, é a tua palavra, é a tua promessa, Pai. Tu és o alfa e o ômega, nada vai fugir do seu controle, o Senhor começou tudo, Senhor, e o Senhor vai terminar todas as coisas. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, fortaleça a tua igreja na face da terra, fortalece os teus servos e servas, Senhor, chamando para a santidade, confortando e consolando na tribulação, e trazendo-os ao serviço do Rei Jesus. É o que eu oro e te agradeço, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vem Jesus.